Muito obrigado. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Uma grande alegria mediar essa mesa, já que é um tema de muita relevância para todos nós. Haja vista que, em 2017, o Comitê Paralímpico traz o tema da inclusão para o centro do seu propósito. Sai da periferia da estratégia e vem para o núcleo do propósito. E a missão do CPB, então, passa a ser promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Isso porque entendemos a relevância da inclusão e o impacto do esporte sobre esse processo. É muito recente a discussão, o debate, a garantia de direitos em torno da inclusão. A gente vem num processo evolutivo que nós podemos dividir em 4 grandes eras. Nós temos inicialmente a era da exclusão, que era um período que era autorizado o extermínio de pessoas com deficiência, porque eles representavam um estorvo para a sociedade. E, desde a época tribal, que essas pessoas não conseguiam acompanhar as suas tribos, que eram eliminadas do convívio social. Segundo grande era, a gente vai para a era da segregação, momento em que essas pessoas tinham o direito a viver, mas sem incomodar ninguém, à margem da sociedade, cuidadas por organizações, especialmente pela igreja. Depois a gente chega na era da integração, que as pessoas tinham o direito de conviver, inclusive com as demais. Entretanto, o problema, para suplantar os obstáculos, era de cada pessoa. Até que a gente chega na era da inclusão, que é a que a gente vive hoje, que foi exatamente a mensagem trazida pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que a deficiência não está no indivíduo, que a deficiência está nas barreiras. Então, isso deixa muito claro que o Estado, que desde o seu surgimento, se a gente avaliar o contrato social, a gente vai entender que a gente outorga ao Estado a capacidade de regular as relações entre nós e os demais indivíduos da sociedade, para que ele possa exatamente proporcionar uma convivência equânime entre as pessoas e o equilíbrio do Estado. E o esporte chega exatamente nesse contexto. Em 1945, depois da Segunda Grande Guerra, o Dr. Ludwig Guttmann identifica no esporte um poderoso instrumento de reabilitação, inicialmente reabilitação física, mas não demora para ele perceber que a reabilitação emocional é até mais importante que a reabilitação física, porque resgata a autoestima, entrega resiliência e cidadania. E a população brasileira com deficiência, embora de acordo com o IBGE, daqui a pouco vai acabar, porque eram 49 milhões, foi para 18,6, agora é um pouco mais de 14 milhões. Então, se a gente depender aí do IBGE, daqui a pouco a gente vai acabar a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil, porque a cada censo a gente tem uma métrica diferente, esse número vem reduzindo, e eu tenho certeza que os nossos debatedores, que são especialistas nesse tema, vão elucidar isso aqui para a gente. Eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante. Ele é secretário do Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, um grande parceiro, não só do Comitê Paralímpico, mas da causa do esporte, né? Inclusive, esse centro de treinamento ele é gerido por um acordo de cooperação realizado exatamente com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e é uma pessoa que é um entusiasta do esporte paralímpico. Eu costumo dizer que ele, muitas vezes, ele é mais Comitê Paralímpico do que do governo do Estado. Secretário Marcos da Costa, por favor. Boa tarde, Misael, obrigado pelo convite. Paulo, Sérgio, cumprimentar a todos. Eu vou ser muito breve, eu vou respeitar o tempo de 15 minutos que me foi passado pelo Misael. Eu quero, nessa exposição muito rápida, falar de algumas parcerias do Governo do Estado, da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, procurando ajudar essa instituição tão relevante que inspira tanta gente no mundo inteiro, no seu trabalho, no seu mistério, na sua missão de transformar o esporte paralímpico do Brasil num esporte de referência, não só em ranking, mas inclusão para todo mundo. Eu, quando viajo, eu tenho muito orgulho de dizer
que cada vez que eu viajo, conversando com pessoas de outros países, pessoas ligadas ao esporte, não há pessoa que não mencione o Comitê Paralímpico Brasileiro como referência no seu próprio país e mostrando que o Brasil, de fato, no paradesporto, o Brasil, de fato, inspira. Eu, lembrando só, esse ano, nós estamos aqui no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que completa 10 anos esse ano, o Zé já falou. O Zé, meu querido presidente, espero que a gente possa comemorar muito, ter muitos eventos, né, Marcão? Comemorando os 10 anos desse instrumento potente, importante, que permite que os nossos atletas possam treinar num ambiente de competição e que, com isso, consigam espaços cada vez mais importantes no ranqueamento das competições internacionais, nos nossos mundiais e nas nossas Paralimpíadas. Quero lembrar também, o Centro Treinamento é uma construção do governo do Estado, através da secretaria, no momento que o Misael participou dessa construção ativamente, junto com a secretaria, naquele momento, o Misa, não sei nem se era vice já, era vice do comitê, e sonharam juntos. O Perrone, que era secretário, ele era chefe de gabinete de secretaria, e começaram com aquele sonho a produzir material, estudos, e fez com que esse grande sonho do Brasil se tornasse realidade, completando 10 anos esse ano. E como disse o Misael, na sua palavra anterior, o governador Tarcísio de Freitas, ele permitiu a prorrogação dessa parceria de gestão do Centro de Treinamento Paralímpico por mais 35 anos. Né? Serão pelo menos mais 2 gerações que terão esse equipamento à disposição para poder desenvolver o esporte paralímpico. Quero também lembrar que, nesse ano, ou o ano que passou, o próprio Comitê Paralímpico completou 30 anos de existência. Ele que é o grande centro de desenvolvimento do esporte paralímpico brasileiro, e a gente procurou homenagear o centro com uma exposição que vai estar mais 2 semanas no Museu da Inclusão, que fica no Portão 10 do Memorial da América Latina. Ficam todos convidados a conhecer a história do Comitê Paralímpico, dos 30 anos do Comitê, lá na exposição que é feita, o Brasil, 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Brasil que inspira, lá no centro, na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Museu da Inclusão, no Portão 10, no Memorial da América Latina. A gestão, quando começa, a gente sempre tem a missão de olhar os programas que tem, as ações que tem, pegar aquelas ações que são boas, procurar aumentá-las, procurar dar mais visibilidade, né? E criar novas ações, novos programas, atendendo a dinâmica, atendendo aos novos anseios da sociedade. Então, quando nós entramos, nós encontramos o time São Paulo. O time São Paulo, que é uma ação maravilhosa, eu tenho um carinho muito grande pelo time São Paulo, a gente procura ajudar o atleta paralímpico numa parceria com o Comitê Paralímpico. São definidos critérios objetivos, ranqueamento, para atletas de alto rendimento. O Comitê Paralímpico recebe as indicações que vêm das confederações, das federações, dos clubes, seleciona os atletas e passa para a secretaria. E aí nós renovamos ano a ano o time São Paulo. Quando nós entramos em 2023, naquele ano 2023, nós encontramos 6 milhões de investimento e 106 atletas. Nós tivemos a oportunidade, e aí o Iô fez o pleito, a ponderação, e nós tivemos a oportunidade em 2023 estender o time São Paulo para o esporte coletivo. Né? Então, hoje, por exemplo, o goalball, praticamente todos os atletas da seleção brasileira, tanto masculino como feminino, são patrocinados pelo time São Paulo. Isso é muito legal. Para quem está na secretaria, a gente vê os atletas, vê o desempenho, vê o esforço, vê as conquistas. Isso para a gente é razão de muito orgulho. Alguns atletas passaram pelo time São Paulo, outros continuam. Eu aqui estava vendo o Bruno, que é um amigo querido. O Bruno já foi do time São Paulo e vai voltar a ser, né? Se Deus quiser voltar. E o Daniel, que é do time São Paulo. Né? Então a gente trabalha muito. Estava aí, Paulo estava por aí, eu não sei se ela está aqui ainda. A gente tem muito carinho nisso. E ampliamos, então de 6 milhões, ampliamos para 8.200 esse ano. Ampliamos de 106 atletas para 157 atletas, né, Jonas? Em 2026.
E esse ano, por uma situação, nós mudamos a pedido do Comitê Paralímpico, do nosso presidente Zé, ao invés de fazer a renovação anual, esse ano nós fizemos a renovação por todo o ciclo paralímpico, chegando a 2028, nos Jogos de Los Angeles, para dando mais segurança para o Comitê Paralímpico, que esse programa vai ser estendido, pelo menos, até os Jogos Pan-Americanos os Jogos Paralímpicos de 2028, lá em Los Angeles. Nós temos o GESP, são os Jogos Escolares, a etapa de São Paulo. Se eu não me engano, vai ser agora a 15ª edição dos Jogos Nacionais. Acho que vai ser a 15ª edição agora, esse ano 2026. As 15 anteriores foram vencidas por São Paulo. Eu digo isso também com um orgulho de quem está vendo toda a parceria, todo o investimento que o governo do Estado tem feito, desde as escolas, né, até o esporte de alto rendimento. Então, esse ano que passou, 2025, nós tivemos 1.000 jovens disputando o GESP, os Jogos Escolares. E desses, os melhores vão disputaram no final do ano a etapa nacional dos Jogos Escolares, que também acontece aqui no Centro de Treinamento. Agora, nós temos outras demandas que nós vamos procurando ampliar nessa gestão da Luz, da Foco, em novos programas nessa gestão. Um deles é o Paresp. O Paresp, que são jogos municipais, fortalecendo também o paradesporto nos municípios. Isso é muito importante. Vamos para a 4ª edição, a primeira foi em 2023, as 3 primeiras foram vencidas por São José dos Campos, que tem o Atron, que é o instituto maravilhoso lá e que vem abrangendo diversas modalidades paralímpicas. Em 2026, nós vamos ampliar o Paresp com jogos, com o rugby de cadeira de rodas. E em 2025 já tivemos 1.900 atletas, o dobro dos Jogos Escolares, para mostrar o quanto é importante essa iniciativa de valorizar o paradesporto no município. Nós temos também a parceria do Comitê Paralímpico com as crianças, né? Através da Escola de Inclusão. O Comitê Paralímpico venceu um chamamento público ano passado, passou a atuar dando suporte às atividades da Escola de Inclusão, nos jogos indoor, então tem bote, tem ginástica, tem jogos de tabuleiro, enfim. E na cultura também. A Simone está aqui, a Simone é a coordenadora do projeto, né, Simone? Projeto que a Simone tem muito carinho também, trata com muito amor, crianças a partir de 6 anos de idade. E nós temos também na área cultural, o teatro, aula de dança e aula de canto. Outro dia uma mãe, Simone, mandou para a gente lá um filho autista, nível suporte 3, e a mãe emocionada porque o filho estava dançando. E estava dançando, o menino parecia um pé de valsa, como dizia no meu tempo, pé de valsa. E aí que eu fui descobrir, a mãe mandou para ver o filho dela. E aí que eu fui descobrir que o menino estava aprendendo aqui na escolinha. Que alegria, Simone, quando a gente vê crianças podendo iniciar no paradesporto. Ao lado da escolinha, ao lado da Escola da Inclusão, nós auxiliamos na articulação, que o Misael comentou, com a Secretaria de Educação, que permitiu, nesse projeto lindíssimo, Misael disse, é um dos principais projetos da história do Comitê Paralímpico, de entrar dentro das escolas, né? Levar o paradesporto para dentro da escola, paradesporto sendo usado como instrumento de inclusão, permitindo que a criança com deficiência, sem deficiência, pratique um paradesporto, e o Comitê Paralímpico, através de um monitoramento, identificando aquelas crianças que têm potencial para o esporte de alto rendimento, e já trazendo para cá e dando essa alternativa de vida também para a criança. É um projeto maravilhoso mesmo. Nós tivemos também articulação com a USP, né? Nós estamos aqui ainda trabalhando, Jonas, com a USP aqui do lado. Nós estamos, todos conhecem, mas eu vou ressaltar. O Centro de Treinamento Paralímpico está dentro do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, né? Que é esse parque maravilhoso, lindíssimo, que a gente está tentando integrar mais o centro, inclusive através de trilha acessível. E nesse centro, além de jardim botânico,
diversos, o Seba Safari, que mudou de nome, enfim, diversos equipamentos têm uma unidade da USP. E nós estamos trabalhando numa parceria com essa unidade para tentar levar a canoagem infantil, né, a paracanoagem infantil, para o lago que tem na USP. Esse é um projeto muito bonito que a gente ainda vai conseguir chegar lá. Mas, ao lado disso, um dia o Misael disse, Marcos, conversa com a USP para ver se a USP não consegue desenvolver um curso que é inédito no mundo. Curso de gestão paralímpica. E foi falado, né, Misael? Foi falado na USP. E nós estamos abertos agora, nesse momento, até março, primeiro curso de extensão universitária de gestão paralímpica. Com diploma da USP, com o selo USP, um curso de 1 ano, que começa a se voltar para a formação dos gestores paralímpicos, cada vez mais profissionalizando o esporte paralímpico. Isso é um projeto muito legal e a primeira vez que vai ser feito vai ser esse ano, primeira vez que vai ser oferecida, que está sendo oferecido esse curso. Também quero lembrar uma outra iniciativa que para a gente é muito importante. A Secretaria tem investido muito, e isso de forma pioneira, na ciência. A Secretaria hoje tem 7 centros de ciência, de pesquisadores das principais universidades da América Latina, USP, Unesp, Unicamp, das federais de São Paulo, de institutos como o IPT, voltados a desenvolver tecnologia assistiva, voltados a conhecer mais a pessoa com deficiência. Então, tem curso, por exemplo, tem o CCD desenvolvendo inteligência artificial, tem outro desenvolvendo esqueleto, outro desenvolvendo órtese e prótese. E um dos centros, feito junto com o Comitê Paralímpico, financiamento grande, né, Jonas? 5 anos de pesquisa, um centro voltado ao esporte paralímpico. Então, nós temos hoje cientistas das principais universidades da América Latina trabalhando em conjunto, instalado no final do ano passado, por 5 anos, dinheiro importante investido no centro, para que a gente possa dar passos mais largos ainda no aperfeiçoamento do paradesporto, pensando especialmente no cidadão, no atleta, no fortalecimento, por exemplo, da questão da medicina, no esporte, enfim. É um projeto muito bonito que foi instalado esse centro a partir do final do ano passado. Quero lembrar também que o governador Tarcísio, numa homenagem feita ao Comitê Paralímpico, às confederações, aos nossos atletas, é uma homenagem simbólica, mas que tem um conteúdo, um significado gigantesco. O governador assinou o decreto alterando o nome da estação de Jabaquara para a estação de Jabaquara Comitê Paralímpico Brasileiro. Para ter uma ideia do que significa, passo por metrô diariamente mais de 3 milhões de usuários. São 3 milhões de pessoas que todos os dias, ao olhar o nome das nossas estações, vão lembrar do nome do Comitê Paralímpico Brasileiro, vão lembrar do paradesporto. Crianças vão olhar, vão conhecer, vão desejar entender, vão desejar conhecer, e potencialmente, nós, além da homenagem, a gente vai estar abrindo a porta do paradesporto para outras tantas pessoas. E eu finalizando, dizendo 2 coisas. Uma, que muitas ações atuam de forma indireta na questão do centro de treinamento, na questão do Comitê Paralímpico, do paradesporto, na questão da inclusão. E a gente tem muitas delas, mas eu vou falar de uma só, que é algo que a gente tem muito carinho. O ano passado nós criamos na Secretaria uma disciplina universitária, que não tem no mundo. Aliás, Misa, o secretário nacional da Espanha, o secretário nacional da pessoa com deficiência da Espanha, o Jesus, me ligou para dizer que está levando essa disciplina para a Espanha. Essa disciplina chama Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão. Essa disciplina fala de ética, fala de história, fala de direitos, fala de desenho universal, fala de capacitismo. Nós estamos levando para os alunos das universidades paulistas, públicas paulistas, USP, Unesp, Unicamp e Univesp, para todas as áreas do conhecimento humano. Então, o aluno de qualquer área do conhecimento humano tem direito a escrever na disciplina. Essa disciplina foi oferecida em janeiro do ano passado, pela primeira vez.
E por que eu falo que ela impacta? Porque ela está trabalhando, ela está atuando diretamente na formação dos profissionais. Eu, como advogado, não aprendi direitos à pessoa com deficiência, médico não aprende, engenheiro não aprende, arquiteto não aprende, comunicador não aprende, pedagogo não aprende, nós não aprendemos. E aí nós vamos ter uma falta de profissional no mercado para todas as áreas, inclusive no paradesporto. Paulo, você que vem da área acadêmica, nós queríamos formar o ano passado, a primeira vez ela é oferecida de forma opcional, facultativa, para as nossas universidades. Nós temos um sonho de acabar 2025 com 2.000 jovens formados na disciplina. Imagine 2.000 profissionais entrando no mercado de trabalho para trabalhar com pessoa com deficiência. Não seria um sucesso? Nós não conseguimos, nós não alcançamos o número de 2.000 pessoas. Nós alcançamos o número de 20.000 formados na disciplina. 20.000 numa disciplina que é oferecida pela primeira vez, formando profissionais para trabalhar com pessoa com deficiência. E aí eu encerro, lembrando que esse centro, se Deus quiser, o esforço vem nesse sentido, vai ser complementado agora com mais um equipamento importante, que é o velódromo. Há um esforço, é um projeto que foi solicitado pelo Comitê Paralímpico, uma demanda apresentada para o governador, eu estava junto quando a demanda foi apresentada, o governador Tarcísio abraçou de cara, determinou a construção, nós estamos trabalhando todos os dias, nós já concluímos o projeto básico, depois nós contratamos a CDHU nos apresentou semana passada o projeto executivo. Para ter uma ideia, para ter uma dimensão do quão complexo é o velódromo, são mais de 1.000 plantas do projeto executivo do velódromo. Nós já apresentamos agora o pedido de aprovação dos órgãos, que eu espero que em 2, 3 meses essas autorizações sejam concedidas. Daqui a 10 dias eu devo estar recebendo a CDHU a proposta de cronograma físico-financeiro e estamos trabalhando para que, assim que as aprovações foram feitas, essa proposta vai ser, por ordem, encaminhada à Fazenda, porque tem que ajustar a questão orçamentária com a Fazenda, estando tudo certo, se Deus quiser, em agosto, se Deus quiser, em agosto, nós estamos com a licitação na rua e em 28 nós estamos entregando o velódromo. Isso é fruto do trabalho de vocês, é fruto do trabalho do comitê, que ao se destacar, ao mostrar serviço, faz com que o poder público, em todas as esferas, em todos os níveis, vise conceder cada vez mais financiamento, cada vez mais investimento, confiando no trabalho de todos vocês, no trabalho dos nossos atletas, sabendo que vocês vão continuar, como disse no começo, a inspirar tantos e tantos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Parabéns pela brilhante apresentação. Só queria aqui fazer aqui um desafio ao secretário, que ao final dessa mesa ele possa exibir aqui para todos os senhores o projeto, a maquete eletrônica do nosso velódromo, que já está pronta. Ele não mostrou ainda para o governador, mas o governador não precisa saber que vocês já tiveram acesso a essas imagens. Então, vou pedir para o secretário articular com o Daniel aqui, para mostrar para vocês aí o que vai ser do nosso celeiro de novas medalhas, já que o ciclismo coloca 51 medalhas em disputa, de ouro. A gente não conquistava, né? Porque a partir de agora começaremos a conquistar com o advento do velódromo que teremos aqui nas imediações. Muito obrigado, secretário. O secretário que é um grande parceiro. E eu aqui, ouvindo o secretário, eu estava pensando, as pessoas, o que é legal a gente ter, né? E aí, ouvindo o secretário, o Misael pediu para que a gente fizesse um curso na USP. E aí pediu para o governador para colocar o nome da estação do metrô Jabaquara, de Jabaquara Comitê Paralímpico. E aí pedimos para prorrogar o contrato aqui do CT para 35 anos. E pediu o velódromo. Então, eu estava concluindo aqui que acho que a maior e melhor coisa que a gente pode ter são pessoas que acreditam nas nossas ideias, né? Então, secretário, muito obrigado realmente pela parceria de todo o governo do Estado
com o Comitê Paralímpico, com o movimento paralímpico, com o movimento das pessoas com deficiência. Por falar em inclusão, nós temos aqui várias pessoas que são militantes do tema da inclusão, para além do esporte. Temos aqui o professor Carlos Ferrari, que é integrante do nosso Conselho Fiscal, que já presidiu o Conselho Nacional de Assistência Social. O Helder aqui também, que já participou do Conselho. O Zé também já foi conselheiro, tanto do CONAD, né, como de outros conselhos de controle social. Então, a gente tem uma plateia, e não só uma plateia, mas integrantes do comitê que atuam com esporte e com inclusão. E agora, o nosso próximo palestrante é uma pessoa bastante representativa. A gente sabe que no Brasil, o sistema de defesa de direito ele não tem financiamento próprio. E, por isso, as nossas organizações elas são fragilizadas, porque elas não têm estrutura e não têm capacidade de atuação para fazer as gestões que são necessárias. Então, o nosso movimento ele é fragilizado. E, muitas vezes, também não é o caso dos movimentos que estão que são próximos da gente, mas muitos deles também são politizados, isso também é um problema. Então, a gente depende muito de pessoas que conseguem estar em determinadas posições e fazerem a diferença. E esse nosso próximo palestrante, ele é uma dessas pessoas, que onde ele chega, ele faz a diferença. Porque ele não só fala de inclusão, ele representa a inclusão. O ano passado, ele coordenou o Ano da Pessoa com Deficiência, o Ano da Inclusão, no Tribunal de Contas da União. E vou te falar, ele fez muita coisa. Criou lá um grupo de trabalho entre o Ministério Público e o TCU, desenvolveu lá um conjunto de 15 ações voltadas ao tema da inclusão, capacitação, auditoria em empresas públicas, tanto do ponto de vista da empregabilidade, como também da acessibilidade, e ele foi o grande mentor e condutor de todo esse processo no sistema de controle da República. Então, eu quero pedir aqui o... Dani, por favor, você pode trazer a placa? Quero passar as mãos aqui do nosso palestrante, uma singela homenagem por todo esse trabalho realizado por ele. Nosso palestrante, procurador Sérgio Caribé. Bom, por essa eu não esperava. Fico ainda mais feliz com o convite que me foi dirigido para estar participando desse evento. E até também para tentar otimizar o tempo, eu peço a licença de cumprimentar na pessoa do Misael a todas as senhoras, os senhores que compartilham o painel e que acompanham aqui da plateia a transmissão, a apresentação desse evento, que já me fez pensar, Misael, sobre muitos aspectos, uma leitura diferente do paradesporto. Então, eu acho que trazendo as pessoas, sobretudo para conhecer este espaço, para mostrar o trabalho que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo, presidente Antônio José, é uma forma de nós mostrarmos como o dinheiro, ainda que de origem pública, a discussão que o professor Conte trazia mais cedo, se deveria ou não, né, manter essa característica, né, de um recurso de origem pública, mas como uma boa gestão, independentemente da origem do recurso, pode produzir resultados maravilhosos. Eu cheguei a esse centro, fiquei impressionado, fizemos ontem uma visita de mais de 3 horas, acompanhado do Paulo, nosso diretor jurídico aqui do CPB, do Pedro Tengroso, meu amigo de mais de 30 e tantos anos, amizade
que a gente carrega pela vida. E eu devo dizer às senhoras e os senhores, eu fiquei não apenas impressionado, eu fiquei encantado. E eu dizia, quando voltava agora para ir almoçar na van, que eu só tinha tido um sentimento semelhante quando eu conheci as instalações do Sara Kubitschek em Brasília. Também gerido por uma instituição privada, mas com recursos públicos e que presta um serviço público de excelência. Inclusive foi no Sara, não na minha primeira internação para minha reabilitação, mas quando eu voltei querendo mais atividade, identificaram, não, você está querendo fazer esporte, então vá para o Sara do Lago Norte, e não aqui. Lá em Brasília tem 2 unidades. E lá conheci Zé Gino. E olha só, começamos a treinar rugby em cadeira de rodas juntos. E de lá fomos participar juntos do time do Gama. Zé Gino deu continuidade a essa referência hoje do rugby, reeleito para a confederação, né, a Associação de Rugby em Cadeira de Rodas, e eu, por razões variadas de ordem pessoal, profissional, acabei deixando de praticar. E hoje eu sinto muita falta. Gostava, lembro com muito carinho, a Regina testemunha disso. Eu saía, Misael, do TCU e ia para a quadra, chegava lá, só tirava o paletó, a gravata, já ia com a camisa de malha por baixo, e era de calça social, sapato social, e a gente lá na quadra do Gama treinando, ainda sem equipamentos adequados, ainda sem cadeiras adequadas. Inclusive, levei uma queda feia, porque estava praticando usando uma cadeira de basquete. Aí bateram atrás da cadeira e ela girou, foi uma queda intensa. Então, eu quero falar com vocês com uma certa descontração, mas, se for possível, reproduzir. Leonardo, você já está com... Não estou vendo aqui. Bom, falar de marcos normativos, abordar a inclusão, a gente não pode, na minha concepção, ter uma perspectiva de futuro sem olhar para o passado. Então, o Misael trouxe essa evolução de modo conceitual das etapas, e eu não vou repassar por todas elas, mas eu quero trazer alguns pensamentos que são emblemáticos. Por exemplo, Platão, no livro A República, defendia que os filhos que fossem, segundo a linguagem que usava na sua obra, disforme, deveriam ser escondidos como convinha. Era essa a cultura que a sociedade tinha na época. Por favor, Léo. Aristóteles, que nos trouxe o princípio da igualdade material, defendia que nenhuma criança disforme, também com esse termo, deveria ser criada. Era essa o grau de exclusão que a pessoa com deficiência enfrentava. Ele defende isso na Política, uma obra clássica sua. E o filósofo romano Sêneca defendia que isso se fazia não por ódio, mas pela praticidade, pela necessidade de distinguir as coisas úteis das inúteis. Então, é procurando mudar essa ordem de coisas que a gente trabalha pela inclusão. Por favor, Leonardo. E aí a gente tem que olhar para o nosso passado, e aqui trazendo para um passado mais recente, nós podemos perceber como é perigoso classificar em pessoas, conceituar pessoas. Vimos isso na Alemanha nazista, na Europa ocupada da Segunda Guerra Mundial, em que milhões de judeus, estima-se que 6 milhões de judeus, foram exterminados, perseguidos pelo regime nazista, e mais, eslavos e poloneses que não eram judeus, homossexuais, enfim, e pessoas com deficiência. Eram simplesmente segregadas. Esse holocausto, o fenômeno foi tão relevante que teve que ser inventado um nome para definir o que foi aquela mancha na história da humanidade. Então, esse holocausto que produziu essas barbáries todas teve uma reação da comunidade internacional com a criação da ONU e a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, trazendo, então, essa noção de dignidade, que, muito embora já se acreditasse, imagino eu, naquela época, não era vivo ainda, que esse capítulo estava superado, nós vimos repetir esse capítulo mais recentemente na África do Sul, com o regime do apartheid, em que legislações apoiavam a segregação dos negros, e era essa a terminologia usada lá, então peço licença para eventualmente
a linguagem não ser reconhecida por alguém como a mais adequada, mas em que a população negra era segregada, era destituída de seus bens, era proibida de casar. Então, e tudo isso com o apoio do Estado. E essa barbárie, ela deve ser combatida na atualidade em face das pessoas com deficiência. Porque quando a gente fala em inclusão, aqui nós temos nesse auditório muitas pessoas com deficiência que estão incluídas na sociedade. Mas fora desse espaço nós temos milhões e milhões de brasileiros que estão ignorados pelo Estado e pela sociedade. Essa é a quadra que a gente vive. E, Misael, continuamos a ter 40 e tantos milhões de brasileiros com algum nível de deficiência? Sim. É porque o IBGE, usando a régua do censo do Comitê de Washington, que é uma entidade vinculada à ONU, que congrega entidades de levantamento estatísticos dos países que compõem a ONU e de alguns outros ainda, e aí o Comitê de Washington aprovou uma normativa que estabelecia que o questionamento no censo deveria ser feito se a pessoa teve alguma dificuldade ao longo daquele ano para realizar as atividades que o questionário apresentava. E a resposta poderia ser nenhuma dificuldade, não tem deficiência, alguma dificuldade, a gente pode fazer aqui um paralelo com a deficiência leve, muita dificuldade, uma deficiência moderada talvez, ou não conseguiria fazer de modo nenhum. E aí a gente teria uma condição de deficiência grave. O que é que aconteceu no censo de 2010? Todas essas respostas, independentemente do nível da restrição de participação social, levavam ao reconhecimento da deficiência. Só que em 2018 o IBGE refez a sua estimativa e excluiu aquele universo de pessoas que declararam ter alguma dificuldade. Então, as pessoas com deficiência de menor restrição de participação social foram simplesmente excluídas. Depois veio a PNAD contínua, que manteve esse mesmo tipo de abordagem. Por favor, Leonardo. Pois bem, esse princípio da dignidade humana que vem da Declaração Universal dos Direitos dos Homens embalou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Importante que seja dito, para quem não conhece, um diploma, e o primeiro, e até onde eu sei o único, diploma internacional, tratado internacional aprovado na ONU, com a participação intensa, efetiva, das pessoas com deficiência, com a participação dos destinatários daquele tratado internacional. E aí eu não vou entrar, porque senão me alongaria demais no tempo, mas eu trago apenas não é nem um dispositivo, está no preâmbulo ainda, mas um elemento da convenção, que é a mudança do conceito de deficiência, para trazer essa percepção relacional de que a deficiência não está no indivíduo, antes está nas cidades, está nos ambientes que são deficientes para acolher a multiplicidade da diversidade humana. Então, a deficiência está nos espaços, e é a interação de um indivíduo com alguma limitação sensorial, cognitiva, física, com barreiras, as mais diversas, que pode caracterizar uma restrição de participação social e, consequentemente, levar ao conceito moderno que nós temos de deficiência. Esse conceito relacional é reproduzido no artigo 2º da LBI, que vem regulamentar a convenção e dispor sobre muitos outros aspectos, inclusive o esporte, e faz justamente essa equação. Se você tem um impedimento, você tem uma barreira, você tem como resultado a deficiência. Então, a deficiência ela precisa ser avaliada por esse paradigma, segundo o modelo biopsicossocial da deficiência. E até hoje não o é. E por que não o é? Ontem conversávamos no almoço sobre isso, e aí eu digo minha opinião de modo muito livre e muito confortável. Não é porque o Estado brasileiro, o Poder Executivo, que tem a competência de regulamentar a avaliação biopsicossocial da deficiência, não quer pagar o ônus político de regulamentar a avaliação biopsicossocial. Eu participei, a convite do CONAD, no governo anterior, do grupo de trabalho interministerial que iria aprovar o modelo e o instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência. E participei especificamente do grupo de trabalho que discutiu o impacto orçamentário. A discussão não era sobre qual impacto a avaliação biopsicossocial vai causar. A discussão era qual o impacto que a adoção desse modelo
vai causar no BPC um desvirtuamento completo que se repetiu no atual governo. Então, aí o pano de fundo é econômico. Se falou muito aqui de financiamento do esporte, etc. A gente não avança na questão da avaliação da deficiência, porque o Executivo Federal não quer pagar o ônus político de regulamentar a avaliação. Na minha leitura, não há outra justificativa. Entrei com a representação no TCU no governo passado, que, em razão da mudança de governo e da publicação de um decreto criando o novo GTI, o relator entendeu, e eu acho que ele entendeu de modo adequado, que aquela representação tinha perdido o objeto, então agora eu já ingressei com outra, porque já foi mais uma vez concluído. E a gente busca, com isso, que a pessoa com deficiência seja considerada com o que já foi falado aqui pela manhã, a igualdade numa perspectiva material. O ministro Gilmar Mendes trouxe essa compreensão da igualdade, ou mais precisamente da equidade. E aqui nós temos uma ilustração que já foi muito usada por muitos expositores, eu já tive a oportunidade de ver de várias formas, que, em síntese, tem 3 caixas que são colocadas, eu estou aqui descrevendo, eu sei que tem audiodescrição, mas percebi que tem pessoas com deficiência visual sem um dispositivo de audiodescrição, eu sei que aqui tem o recurso, mas que não adianta botar as 3 caixas para 3 pessoas de estaturas diferentes subirem para ver por sobre uma cerca, um muro, ou seja o que for. É preciso colocar para quem precisa e na medida da sua necessidade, e é isso que essa imagem representa, trazendo aqui um princípio aristotélico, ao que pese aquela frase inicial de Aristóteles, que defendia que as pessoas devem ser tratadas igualmente, respeitando as suas diferenças, ou seja, trate iguais as pessoas que estão em condição de igualdade e desigualmente aquelas que estão em condição de desigualdade. Por favor, Léo. Então, tentando ir um pouco mais rápido, para não comprometer muito tempo, nós temos na LBI a consagração do direito ao esporte e ao lazer, então, isso já foi repetido muitas vezes, mas isso não se concretiza sem a acessibilidade, e a acessibilidade pressupõe política pública, porque ela deve intervir no transporte, no meio físico, nas edificações, nas comunicações, nos sistemas tecnológicos, além de outras dimensões que hoje ainda são trazidas e que não estão listadas entre as possibilidades de barreiras existentes na nossa lei brasileira de inclusão. Por favor, Léo. Então, especificamente em relação ao esporte, nós temos o Comitê Paralímpico Brasileiro como entidade matriz do Paradesporto. Já se discutiu a questão da natureza jurídica, é uma entidade de direito privado, mas tem uma finalidade pública, e talvez esse pano de fundo, Misael, o presidente Antônio José, Pedro, Paulo, a gente conversava sobre isso, mas talvez essa finalidade pública ou a natureza pública do esporte, não pública no sentido da gestão pública, mas como algo que é de interesse público e que é de responsabilidade do Estado brasileiro, não apenas da sociedade, mas também do poder público. Pois bem, a Lei Pelé veio trazer uma condição de coordenação do CPB com essa missão de fortalecer os clubes e de viabilizar a participação mais ampla possível. Eu vou acelerar, porque eu sei que a hora já avançou. A Lei Agnello Piva veio trazer a regulamentação do repasse dos recursos das loterias, eu não preciso também me estender nesse ponto, foi muito bem explorado mais cedo. Volte só um pouco, Leonardo, por favor. Caber ao CPB a execução e ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a gestão desses recursos. Seja porque está na lei, especificamente, como foi dito, textualmente na lei, a fiscalização da gestão desses recursos pelo Tribunal de Contas da União, seja pela obrigação trazida pela lei brasileira no artigo 93, que os órgãos de controle interno e externo devem, nas suas fiscalizações, observar as regras pertinentes à acessibilidade e à promoção da inclusão. Eu concordo que a possibilidade de instituir um regime jurídico diferenciado é algo que precisa ser discutido. Nós vimos amadurecer a compreensão a respeito disso em outras áreas
como o Sistema S, enfim. E essa discussão, naturalmente, não pode prescindir de ser levada ao Congresso Nacional, talvez através de uma provocação à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados, envolvendo órgãos de controle, envolvendo atores que, de uma forma ou de outra, participam, seja da gestão, seja da fiscalização da execução desses recursos. Mas a dinâmica do esporte, ela evidencia que algum aprimoramento merece ser feito. Conversávamos, por exemplo, da necessidade de substituir a pista aqui de atletismo. Bom, uma pista da qualidade que tem aí, custa, estima-se, 20 milhões. É um excelente investimento, porque não fazê-lo significa que esse espaço perdeu a razão de ser. Porque se ele não tiver condição de ser homologado, ele não tem razão de existir. Por favor, Leonardo. Pois bem, o paradesporto, como já se disse, ele começa com a saúde, porque sem saúde você não consegue realizar nada, muito menos ter a condição de atuar em atividades esportivas, mas ele é uma ferramenta já comprovada e talvez a melhor até hoje, comprovadamente, ferramenta de inclusão social da pessoa com deficiência. Cria oportunidades, como já se disse, desde a escola, e vou mostrar muito rapidamente mais à frente, até o esporte de alto rendimento. Por favor. Isso já foi também referenciado. Tem uma facilidade de falar depois, né? A gente pode deixar de explorar com maior profundidade alguns assuntos, mas às vezes perde um pouco do conteúdo, ou então você tem que passar direto. Mas esse resultado do 5º lugar em Paris, com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, mostra o quanto o Comitê Paralímpico conseguiu se desincumbir do seu mistério. Porque se para fazer uma fiscalização de resultado, não tem evidência melhor do que essa. Como dizia, uma inclusão que vem da base, começa aí, e eu quero chamar a atenção para isso, 72 centros de referência, se eu tiver atualizado com os dados, pode ser que já sejam mais, e de um desses centros de referência vem a Ana Carolina de Moura, que foi ouro em Paris, no Taekwondo. Além das Paralimpíadas Escolares, mostrando como o paradesporto pode alcançar não apenas atletas de alto rendimento, mas o próprio desenvolvimento das nossas crianças. E eu costumo dizer, uma infância perdida não se recupera. Então eu vejo muito se falar da primeira infância, que não pode criança até determinada idade não ter creche, não ter vaga para matricular em escolas. E a pessoa com deficiência que está com 15 anos e que nunca foi numa escola? Como é que você recupera esse tempo perdido? Que vai se projetar depois na dificuldade que ela vai ter de ingressar no mercado de trabalho. E aí a gente entra num ciclo vicioso que precisa ser interrompido para a gente transformar num ciclo virtuoso, como é, por exemplo, a homenagem que foi feita ano passado ao Robson Sampaio de Almeida, agora, por lei, reconhecido como patrono do paradesporto brasileiro. Ao reconhecer esses méritos, a gente, por um lado, prestigia a pessoa que está sendo homenageada, mas eu acho que mais do que isso, inspira as outras pessoas que tiveram condições semelhantes, que elas podem vencer seus próprios desafios, inclusive, como foi dito aqui mais cedo, que a pessoa, quando ganha uma competição, ela não apenas, acho que não me recordo quem falou, se foi o Misael, não apenas ganha dos seus adversários da prova, mas é uma vitória pessoal. Eu digo isso não no esporte, naturalmente, mas eu, quando me acidentei, eu não vi escolha. Eu tinha acabado de me formar em Direito, morava em Brasília, estava com os meus planos todos feitos para voltar para Pernambuco para advogar, mas digo, não, agora eu preciso de estabilidade. E, no meu caso, eu fui buscar nos estudos. Então, muito estudo, muita dedicação, consegui ir passando em alguns concursos públicos, acho que foram 7, e hoje estou numa carreira que eu já estou há 21 anos. Então, já estou até no abono de permanência, já podia estar há 3 anos aposentado. Mas continuo ativo, porque sei que ainda tenho a contribuir.
E o ano passado, para mim, foi assim um ponto de virada fenomenal, e eu já mostro por quê também de modo muito rápido. Por favor, Leonardo. Então, a barreira, como eu falava, são as mais variadas, mas a gente tem que bater, no meu modo de ver, em uma tecla, a barreira atitudinal. Um evento como esse serve para quebrar barreiras atitudinais. Trazer um ministro, decano do Supremo Tribunal Federal, trazer um ministro do Tribunal de Contas da União, trazer o secretário da pessoa com deficiência, ele já lida com essa matéria, mas trazer autoridades que não conhecem a realidade do paradesporto, não conhecem as demandas que o paradesporto gera e não conhecem, sobretudo, a excelência que esse centro de treinamento oferece, é fundamental para que a gente possa mostrar como o paradesporto pode ser, de fato, um propulsor da inclusão das pessoas com deficiência. Como o Misael registrou, nós fizemos ano passado esse movimento do Ano da Pessoa com Deficiência no Controle Externo, e foi um movimento apoiado de imediato pelo então presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, depois, na sequência, pelo ministro Vital do Rego, porque foi justamente na transição. Eu apresentei para o ministro Bruno Dantas em novembro, final de novembro, essa ideia, e ele encampou, levou, o plenário aprovou, e nós conseguimos envolver todas as entidades associativas do sistema de controle externo. Entidades que representam conselheiros, ministros, procuradores, auditores, enfim, colégio de presidentes, colégio de procuradores gerais, todas se irmanaram para fazer dessa iniciativa do Ano da Pessoa com Deficiência no Controle Externo um sucesso, como de fato foi. E aqui eu trago um registro de um acordo de cooperação técnica que foi firmado, a primeira versão dele ainda na gestão do ministro Zé Múcio, como presidente do TCU. Aqui há duas fotos em que aparece em uma o ministro Zé Múcio, na outra eu, mas ao meio aí a assinatura dos presidentes de todos esses órgãos. Então, nós conseguimos envolver o Tribunal de Contas da União, o Senado, a Câmara dos Deputados, inicialmente o Supremo, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal de Justiça do DF. Hoje, todos os tribunais superiores participam desse acordo de cooperação técnica. Hoje a gente, inclusive, já adotou um nome para essa iniciativa, que é a Rede de Acessibilidade. O Conselho da Justiça Federal também participa, e eu estou fazendo as gestões para que, efetivamente, o CNJ e o CNMP também venham ingressar. Alguns tribunais de justiça estaduais também já aderiram a essa iniciativa. E no âmbito do controle interno, eu acho que eu passei. Passa mais uma, por favor, Leonardo. Pode voltar duas, por favor? Já estou terminando. Volta mais uma. Não está aqui o slide. Eu tirei para não ficar tão extenso. Então, no âmbito do controle externo, nós fizemos, ano passado, uma nota recomendatória conjunta. Eu fui convidado pelo presidente do Instituto Rui Barbosa. O que é que acontece? Os tribunais de contas, no caso do TCU, nós temos o Instituto Cezedelo Corrêa, que é a instituição que promove cursos, qualificação, eventos, e para os tribunais de contas estaduais e dos municípios, é o Instituto Rui Barbosa que tem esse papel. E são vários comitês de temas diferentes, sempre presidido por conselheiros, e o presidente do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Edilberto, me convidou para a honrosa missão de constituir o Comitê de Acessibilidade e Inclusão e presidi-lo. Então, o estatuto, inclusive, do Instituto Rui Barbosa foi alterado para que um procurador de contas pudesse presidir um comitê técnico, e nós envolvemos inicialmente em torno de 12 pessoas e depois, de modo voluntário, já vou concluindo, nós já temos hoje em torno de 25 integrantes, entre conselheiros, auditores, procuradores. Então, quando a gente fala do arcabouço normativo, a gente tem que compreender que a norma ela é uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade que a gente deve agarrar com unhas e dentes quando ela é uma norma boa. E, através de uma norma bem estruturada, e é por isso que digo que a questão do custeio pode ser repensada e deve ser repensada, volta só mais um, que a gente pode construir parcerias e pode vislumbrar alternativas para, pensando um pouquinho fora da caixa, buscar parcerias público-privadas, tentar envolver atores privados, como a Caixa é um banco público, mas
como a Caixa que patrocina, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, não é a norma que vai resolver, que vai mudar a realidade. Então, como diz aqui, a norma não é um fim por si só. A norma é uma ferramenta. E eu costumo dizer que as normas que garantem a acessibilidade, elas garantem um direito instrumental. Ninguém quer acessibilidade por acessibilidade. A gente quer saúde pela saúde, quer educação pela educação. Mas você quer acessibilidade pela acessibilidade? Você quer que tenha uma rampa se você não precisa? Não, você quer que tenha uma rampa para usar, você quer que tenha um intérprete de Libras para que pessoas com deficiência auditiva possam interagir, estar se comunicando, inclusive é um meio de comunicação oficial no Brasil. Então, a norma não é um fim em si mesmo. Então, a gente tem que buscar tirar o melhor proveito da norma para que a deficiência esteja cada vez menos presente nas pessoas que têm algum tipo de impedimento de longo prazo, seja ele mental, intelectual, físico, sensorial, para que essas pessoas, ao não se deparar com barreiras, possam efetivamente participar na sociedade em igualdade de oportunidades. E ao agradecer e encerrar, já caminhando definitivamente para o encerramento dessa minha intervenção, eu tomei a liberdade, Misael, de, no último slide, colocar a logo do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque já vejo o Comitê Paralímpico como mais um parceiro, já conversávamos, já estamos começando a alinhar. Pedro me autorizou a anunciar que pretendemos trazer o sistema de controle interno para o centro de treinamento do Comitê Paralímpico em um evento no início do próximo semestre. Então, buscando somar esforços e unir as nossas energias em torno desse resultado, eu espero que a gente consiga, de fato, mudar a nossa realidade e fazer do nosso país um país cada vez mais inclusivo e mais acessível. Muito bem. Cumprimentar o Sérgio Caribé pela aula, na verdade, que ele nos brinda nessa tarde. Vai ser uma grande alegria para todos nós trazer o sistema de controle. E eu vou dizer uma coisa para você, Caribé. Normalmente, quem entra aqui nunca mais sai. Então, a gente já considera você do nosso time e eu tenho certeza que faremos muitas coisas juntos, como todos os que estão aqui. E ato contínuo, passo a palavra ao professor Paulo Feus, que é pró-reitor da PUC, é o único livre docente em direito desportivo desse país. E o professor Paulo Feus tem sido um grande parceiro aí nos nossos debates, né, Paulo? Nas nossas discussões e nas nossas, por que não, construções aí em torno da legislação e, sobretudo, da aplicação da norma em abstrato ao caso concreto. Professor, a palavra é sua. Boa tarde a todas as pessoas que estão nesse belíssimo auditório. Cumprimento o presidente José Ferreira Leite, cumprimento o meu amigo Misael, meu sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos da Costa, que eu tenho a oportunidade de conhecer há muitos anos e sei da sua capacidade. Dr. Sérgio, prazer de estar com ele aqui pela primeira vez juntos e já fiquei fã dele pelo trabalho, pela forma com que apresentou aí as suas ideias. Agradeço ao Paulo Lozinskis também pela ter nos convidado, o nosso querido Pedro Tengrause, que ajudou a coordenar esse evento. Marcos, normalmente eu gosto mais de ouvir do que de falar. E acho que nesse evento aqui eu teria mais condição de ficar sentado ali, ouvindo, do que falando, estar aqui falando. Então, eu agradeço, até vai destoar, né? Eu estou no meio de dois grandes executores, efetivamente, eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre inclusão e esporte. Eu estudo esporte há alguns anos, aí há mais ou menos 30 anos, e venho desenvolvendo esse trabalho aqui na PUC São Paulo, onde a gente tem aí um núcleo de direito esportivo e um programa de estrito senso e efetivamente que fala sobre o direito esportivo entre mestrado e doutorado. E, na verdade, eu me penitencio, Dr. Sérgio, porque eu moro em São Paulo e é a primeira vez que eu venho
nesse lugar maravilhoso. Eu me perdi, porque, na verdade, não foi nem por falta de convite. Na verdade, a cidade é tão dinâmica, a nossa vida é tão corrida que a gente deixa de conhecer lugares como esse. E talvez o Dr. Marcos da Costa, que hoje está aí como secretário de Estado, nós temos um problema na nossa sociedade, que a imprensa só divulga coisa ruim, não divulga coisa boa. E ela não divulga, talvez, esse evento, esse fato que acontece efetivamente de uma parceria entre uma entidade privada e o Estado. Não só o Estado como a União, que, de certa forma, representa de como o dinheiro bem gerido traz frutos. Deve ser fácil auditar, deve ser fácil, deve ser um trabalho fácil para o Tribunal de Contas ter uma entidade, obrigado, ter uma entidade como essa, porque é visível que ela é bem gerida. Eu não precisaria olhar o papel, só de ver aqui eu saberia que ela é bem gerida. Então, esse tipo de fato é importante. Como é que a gente coaduna, de certa forma, como é que a gente fala da inclusão? Acho que o nosso painel é o mais gostoso, né? Falar de inclusão, estava o pessoal falando o professor estava falando de contas, forma de custeio. Eu falei assim, eu estava pensando, falei, meu Deus, será que eu vou ter que entrar nesse detalhe de custeio aqui? Eu estou perdido. Mas, de toda forma, o professor explicou bem para a gente, de toda forma, a gente tem aí falar de inclusão. E, de certa forma, quando a gente fala de inclusão, Misael, talvez, para mim, inclusão é aquele primeiro sintoma que tem quando eu consigo olhar para o lado e eu não vejo ninguém diferente, todo mundo é igual. Quando isso acontecer, nós estamos todo mundo incluído, de toda forma. Porque quando eu percebo diferenças, então eu não tenho inclusão. A inclusão é quando eu tenho todos se sentindo igual. Se sentindo aquela sensação de pertencimento. E é por isso que é muito importante as políticas de acolhimento, porque elas vão trazer esse pertencimento na sociedade. E aí entra o esporte. E eu vou começar pelo fim, porque, na verdade, esse esporte, o esporte paralímpico, o desporto paralímpico brasileiro, está conseguindo fazer isso. Quando a gente assiste um atleta levantando uma medalha de ouro, não importa se é esporte olímpico ou paralímpico, ou se é futebol, ou o que quer que seja, nós estamos vendo um herói, nós estamos vendo uma pessoa vitoriosa, que é um exemplo positivo. Quando isso vem do esporte, do paradesporto, isso mostra para a sociedade uma questão de superação e mostra a capacidade que nós temos de vencer. E isso, Marcos, vai para a criança, vai para a sociedade, vai para aqueles brasileiros, como disse o Dr. Sérgio aqui, que não têm o amparo, como um exemplo, um paradigma positivo. E isso talvez seja um aspecto de vitória. Quando o Misael vem aqui e traz os exemplos de tudo que foi construído no desporto paralímpico, e eu vejo tudo, a luta que o Misael vem tratando em cima disso, é exemplo positivo de inclusão. É onde nós conseguimos chegar efetivamente no ponto da inclusão. E como o esporte pode ser e deve ser importante para isso. A Constituição, trazida já na primeira fala do ministro Gilmar Mendes, quando ela vem e fala o seguinte: o Estado tem o dever de fomento e o esporte nas práticas formais e informais como direito de todos. Surge aqui, então, para mim, nós não estamos diante nem de um direito privado e nem de um direito público. Porque quando a gente fala efetivamente de direito de todos, eu estou diante de um direito meta-individual, que alcança a categoria de direitos difusos. E, portanto, quando eu estou diante disso, eu passo a ter interpretações distintas e importantes para que eu possa significar o que é o custeio, significar o que é a atividade efetivamente essencial, o que é o esporte de rendimento e o que é o esporte de inclusão, e o que é o esporte de lazer.
E, com isso, eu consigo conciliar esses diversos interesses dentro de uma plataforma que vai trazer a importância do esporte para a nossa sociedade. Se o esporte não fosse importante para a nossa sociedade, ele não teria um capítulo próprio na Constituição Federal. E ele tem. E ele traz, então, Marcos, você como nosso secretário, e tem feito isso, é trazer que o esporte, quando a Constituição fala que nós estamos diante de um sistema de fomento, que o Estado tem dever de fomento, fomento não é só dar dinheiro, não. Fomento é propiciar, é fazer com que o esporte aconteça, é fazer com que aquela atividade venha a acontecer. E a Constituição traz, então, essas concepções das entidades geradoras do esporte, que são entidades que receberam da Constituição originariamente, não é via delegação de Estado, não, originariamente a capacidade de gerir o esporte. Tanto é que nós temos aí no inciso 1º a concepção da autonomia desportiva, de gestão e de organização. E aí coincidentemente, eu levanto um julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que esteve aqui, a ADI 7580, aonde trouxe a explicação do que era autonomia desportiva, trazendo que é o seguinte, olha, o Estado pode e deve intervir naquilo que for todo relativo aos direitos sociais, mas o Estado não pode ingressar na gestão interna corporis. Por quê? Porque na gestão interna corporis que eu vou praticar, que eu vou realizar o esporte. O esporte não pode ser meio de manobra para politização. O esporte é um direito de todos da sociedade. O esporte como prática, o esporte como lazer. Quando domingo eu paro para assistir, eu e o Marcos paramos para assistir o jogo do São Paulo, né, Marcos? Nós estamos dedicando aí a concepção do lazer. Quando eu paro para assistir na TV para as Olimpíadas e eu vejo o Brasil ganhar medalha de ouro, é momento de lazer. E é isso que nós temos que desenvolver. De certa forma, essa conjunção desses fatores trazem para a gente essa distinção. E é isso que, na verdade, nós temos que enxergar. Porque, lógico, o dinheiro, as receitas, a própria Lei Geral do Esporte já traz que o Estado tem que controlar. O TCU tem que controlar. Se o dinheiro for do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado tem que controlar. Fiscalizar, mas é claro, isso é perceptível. E o bom gestor não se incomoda com isso, ao contrário. O bom gestor gosta, porque isso traz para ele ferramenta de boa gestão. Agora, nós temos que separar, porque normalmente aquele que financia, aquele que paga, quer mandar. Normal. Né? É aquela premissa, quem paga quer ter o controle. E o esporte não tem, o Estado não tem o controle do esporte. Isso é muito importante ficar frisado. O controle da gestão esportiva, o controle do esporte pertence aos gestores do esporte. Independente se o dinheiro que se origina vem do Estado ou se esse dinheiro vem da iniciativa privada. Se vem da cota de patrocínio ou se vem efetivamente pelo dever do Estado de fomentar a prática esportiva. Esse ponto é importantíssimo para que a gente tenha o equilíbrio, e esse equilíbrio vem através dessa forma, talvez, desse controle de gestão. E aí, talvez, professor, quando a gente fala da natureza jurídica que vem o dinheiro que vai ser, nós temos que tentar entender, talvez, a necessidade. Por que o Comitê Paralímpico recebe dinheiro? Por que o Comitê Olímpico recebe dinheiro? Recebe porque realiza uma atividade de importância social. Recebe porque o esporte é necessário para a sociedade.
Então, o objetivo maior é a prática esportiva. E não, lógico, o controle ele é importante, mas ele não pode ser um engessador da atividade esportiva. Porque se eu der dinheiro e engessar, é a mesma coisa que eu não der. Se eu falar para o Marcos da Costa, olha, você tem na secretaria aqui 1 bilhão para gastar, mas se você for gastar, você precisa fazer isso e ele não conseguir fazer nada, muito obrigado, é melhor não ter nada. Então, agora, quando eu dou autonomia, quando eu consigo trazer a expectativa de como esse dinheiro vai ser colocado, primeiro, para a concepção do esporte, e o esporte em primeiro lugar, porque ele tem impacto social, porque ele valoriza a dignidade da pessoa humana, porque ele valoriza o ser humano, porque ele traz o que tem de melhor para o ser humano, que é a integração, que é a democratização, que é seu pertencimento na sociedade. Então, com base nisso, e encerrando já vocês aqui a minha fala com vocês, eu deixo aqui para vocês, talvez, aquilo que eu mais acredito, que o esporte ele é um dos instrumentos de pertencimento e de inclusão social. Claro que o esporte de rendimento, ele não é tão inclusivo, porque, na verdade, eu escolho o melhor. Mas ele tem um significado que ele traz da vitória, da possibilidade e do exemplo que ele passa para a nossa sociedade. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos vocês. Agradeço o Misael mais uma vez pelo convite, Paulo, Pedro e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Feus. Só um complemento à sua fala, professor, brilhante, aliás, é que, no caso do esporte paralímpico, inclusive o alto rendimento, ele é inclusivo porque ele tem o condão de mudar a percepção da sociedade com relação à potencialidade do indivíduo com deficiência. Quando alguém vê o Gabrielzinho conquistando a medalha de ouro, quebrando um recorde mundial, com limitação nos 4 membros, é inevitável a associação de tantos Gabrielzinhos na sociedade. Se ele pode fazer isso, por que ele não pode estudar na escola do seu filho, trabalhar na sua empresa, conviver igualmente com você na sociedade? Então, aqui no esporte paralímpico, inclusive o alto rendimento, ele é inclusivo. Secretário Marcos da Costa, podemos exibir aqui o velódromo? Vamos sim exibir com a ponderação de que é um projeto ainda, gente. Mas é... O pessoal está dando risada aqui. Mas vamos ver o projeto do velódromo, por favor. Estou dizendo que o importante é a gente ter pessoas que atendem aos nossos pedidos. Isso é... Está na tela. Em primeira mão, não contem para o governador, porque ele ainda não viu. Esse é o Centro Paralímpico que existe, aquele é a maquete do OPS. Então, aqui é o Centro Paralímpico, né? E ali é o Imigrantes, ali é o maquete virtual do velódromo. Ainda não está aparecendo, secretário. Aqui é a rampa que vem do Centro Paralímpico até o velódromo, integrando, né? Vai ser uma área de convivência também. Os corredores de entrada, com espaço para uma lanchonete, tudo acessível, 100% dos espaços acessíveis. Tem a rampa para entrar na arquibancada. Tem o piso da arquibancada. Está acima do piso da pista, né? Ele tem aquele
Isso aí é outra vez a rampa, né? Com a área de convivência. Aqui dá entrada para o ciclista direto na pista. A opção do ciclista. É a pista que tem 250 metros de madeira. Madeira finlandesa, será? Finlandesa. Painel de projeção. Ele é inteiro sustentável, quer dizer, ele tem placa fotovoltaica para energia, tem água de chuva, captação para reuso. Área das equipes. Área de imprensa. Pista. A ideia de aproveitar o centro da pista para outras modalidades, aqui nós estamos falando do paredão da escalada, judô, enfim, modalidades que podem ser utilizados espaço enquanto não há competição. E esse é o nosso velódromo no final do dia. Muito bem, muito obrigado ao secretário, muito obrigado ao professor Paulo Feus. Caribé, muito obrigado pela sua presença, pelo apoio aqui ao nosso evento. Estaremos juntos no segundo semestre, mas esse outro grande evento. Muito obrigado a todos vocês e seguimos aqui com a próxima mesa, também muito importante, porque essa mesa marca a inauguração de uma fase que será um novo marco para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Só antecipar a vocês, a gente vem se preparando com uma revisão de processos na perspectiva de implementação dos agentes autônomos da inteligência artificial, exatamente para que os processos estejam maduros o suficiente para que sejam, no futuro, lastreados por blockchain, para que a gente tenha um nível máximo de rastreabilidade, confiabilidade e eficiência em toda a nossa execução. Muito obrigado a todos e um grande painel próximo a todos nós.